foi dado para a gente, né? Então tem toda uma parte básica que geralmente, mesmo nos cursos médicos, é dado pinceladas, tá? Obrigado. Então a ideia hoje é de a gente reforçar a questão da resposta inata, de inflamação principalmente, né? Que ontem foi falado palpação, a gente vai hoje detalhar um pouco mais, né? E ver como isso, qual é o tipo de resposta que acontece a esses patógenos. Por quê? Porque a gente sempre fica achando que a inflamação é uma coisa ruim, né? Então, também, como falei para vocês, a resposta ruim também pode ser uma coisa boa. E citocinas, né? Também falar qual o papel delas, quais as mais importantes, e discutir um pouquinho o que é o padrão TH1, TH2, TH17, mas é uma introdução, né? Então, assim, a gente não vai aprofundar muita coisa, tá bom? E vocês têm, assim, possibilidade de parar, conversar, então, tem muito essa questão. O mais importante para mim é que aponta para cá, né? Pode ver. Você vai pra frente. Não, segurança para passar. Passa pra frente. Da frente pra trás. Aponta para onde? Ele tá aqui, ó. Bom, se não for, eu vou passando pra você. Passando. Usa o laser que eu vou passar. Tá, tudo bem. Então, o Ciro já comentou ontem exatamente o que acontece nas barreiras, né? Então, no curso que vocês vão ter no segundo semestre, a gente vai detalhar a questão de vírus, bactéria e parasita, que são os principais patógenos, né? E que aqui o Instituto estuda esse tipo de agentes. O Instituto, ele basicamente avalia essas infecções, né, causadas por diversos patógenos, e dá ênfase nesses três áreas aqui. Também tem fungos também, que é um laboratório só de micologia aqui. Então, esses agentes, então a gente pode, então a primeira coisa é dizer que a pele, logicamente, é a nossa primeira barreira. A pele é a mucosa, né? Então, essa nossa pele, ela é renovada. Vocês sabem que a nossa pele é renovada? É engraçado, né? A descamação já é o primeiro sinal de que se você não toma banho, beleza. Só que vai demorar 27 dias para uma célula chegar até a epidemia. Então, a cada 27 dias você tem uma renovação dessa flora. E isso também é questão, também nós temos, né? Se você for fazer um suave, uma cultura de pele, você vai ter muitas bactérias. Quais são as bactérias mais encontradas na pele naturalmente? Vocês lembram? Estábulo, tá? Estábulo terminis. Por isso que é importante lavar a mão, né? Na hora que você tem e isso é importante também em infecção hospitalar, tá? Então, e o pH. Então, nós sabemos que a nossa pele tem um pH e esse pH ele, assim, ajuda a não desenvolver bactérias patogênicas. Então, a microflora, a presença de bactérias que não causam doenças, que são saprófitas, que a gente chama, essas bactérias competem com as outras mais patogênicas. Então, uma competição. Então, isso também acaba ajudando a gente a evitar patógenos mais agressivos. O pH ácido também evita, né, a proliferação de outras bactérias patogênicas. Bem, se você, na mucosa digestiva, né, estômago, a boca, etc., ela tem enzimas que são também antibacterianas, né, fúngicas, etc. Então, essas enzimas, elas evitam justamente como se fosse uma primeira barreira. Então, se você tomar uma água contaminada inicialmente, isso pode ajudar nesse sentido. Passada essa primeira etapa, né, do patógeno, pode ser um vírus ou uma bactéria, ela se encontra, vai cair onde? No estômago. E você lembra do pH do estômago? Quanto é que é? 3, né? Então, 2, exatamente. Então, o que cai ali praticamente é digerido, né? Naturalmente. Lógico que também
porque existem patógenos que sobrevivem a isso. Eles têm, geralmente, paredes espessas, isso evitam essa ação do suco gástrico. E às vezes até o suco gástrico ajuda, liberando algum material depois. O muco também, o muco ele é muito importante, né? Lisozimas que apresentam o suco, já fala um pouquinho mais. Então tudo isso evita justamente que patógenos, patogênicos no caso, proliferem, né? E isso acaba acontecendo. Então a microflora, por exemplo, intestinal, né? Depois que você passa o estômago, o duodeno já começa a ter uma colonização, mas no intestino grosso, né? A gente tem muitas bactérias que são saprófitas que ajudam justamente nessa competição. Então essa microflora, ela evita justamente que outros agentes chegam e acabam tomando conta. Bem, na mucosa respiratória também tem outros mecanismos que geralmente são mecânicos. Então a tosse, por exemplo, né, ela está se defendendo contra algo que possivelmente pode causar alguma ação patogênica. Então isso, a presença do muco, né, depois disso, você escarrando, estudar, tudo isso aí é uma forma de limpeza e remoção, né, de agentes infecciosos. No caso da mucosa geniturinária, nós temos o fluxo urinário, assim, toda vez que você elimina a urina, você está meio que lavando o teu sistema urinário, e o pH também embaixo da urina não permite que a maioria das bactérias proliferem. Então, às vezes, isso quebra de barreira. Por exemplo, geralmente as mulheres têm maior suscetibilidade, e também, por exemplo, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão com sondagem, esses mecanismos de defesa nossos estão quebrados. Então, permite justamente que essas bactérias ou esses agentes que estavam presentes nesse local se proliferem a mais do que necessário. Também, né, na conjuntiva ocular, nós temos uma secreção lacrimal, quer dizer, a lágrima também, né, a veia da saliva também tem essas ações chamadas lisozimas. Então, nós quebra as paredes das bactérias, principalmente dos fungos, e isso acaba eliminando esses agentes. Então aqui a gente meio que resumindo, né? Então nessa primeira etapa aqui, né, antes do agente infeccioso entrar na nossa corrente sanguínea, no nosso organismo, então você enfrenta todas essas barreiras, né, naturalmente. Obviamente, quando você está com um resfriado ou com outra possibilidade, isso provavelmente foi quebrada essa barreira. Então o agente infeccioso penetra no nosso sistema, vamos chamar, né? E aí tem outra barreira, né, vamos dizer, que é um pouco mais sofisticada do que essas mecânicas que nós falamos, né? Aí são justamente algumas células que são bem primordiais, possível começou a falar ontem, né? Mas tem a ação dos neutrófilos, né, principalmente contra as bactérias, as infecções agudas, a ação de complemento, que eu vou detalhar também, os xenófilos, principalmente contra parasitas, macrófagos contra vírus, principalmente, ou parasitas, e dos mastócitos e NK, já numa fase mais tardia. Então, olhando assim mais de perto, né, a gente pode já considerar como um tecido normal, quer dizer, não houve quebra de barreira. Então aqui você tem as células que normalmente estão circulando, né, como se fossem soldados vigilantes, né, toda hora, e eles passam aqui e se tiver alguma coisa diferente, né, porque tem a história do self e não self. Então, o que for nosso, ele não reconhece, mas o que for diferente, de fato, ele vai necessariamente ter reconhecimento. E esse reconhecimento é feito através de quê? Receptores. Isso já é um primeiro passo da nossa evolução, né? Então, aquela primeira barreira é comum a praticamente todos os vertebrados e invertebrados, mas agora aqui já começa a ter alguns elementos que já mostram uma certa evolução da nossa espécie em relação a outras. Então, tem macrófagos, que ele é a célula, vamos dizer, que pode apresentar esses fragmentos de processamento, né, do agente infeccioso. Entretanto, quando o patógeno vem por algum motivo, né, alguma infecção ou alguma quebra de barreira, né, então tudo isso aí pode ser vamos dizer, a ação, né, do nosso sistema imunológico. A gente sempre considera o sistema imunológico como se fosse um batalhão de soldados, né? Eles são vigilantes ali. E às vezes essa vigilância pode ser errada, né? Então, toda vez que você, por exemplo, tiver degranulação de mastócito por algum agente infeccioso ou mesmo
fragmentos dele, você tem a ação de elementos químicos, né, que vão, de fato, aumentar a permeabilidade capilar, né, e atrair novas células. Então, fenômenos alérgicos, por exemplo, começam assim. Tá? Então, você tem um alérgeno aqui, e isso aqui degranula, e toda essa ação aqui começa a provocar uma cascata de eventos que vão provocar a chegada, extrasamento de plasma, né, e para esse local, né, e o Ciro mostrou ontem, justamente esses macrófagos têm, né, os receptores de resposta inata, que vão ser os primeiros alvos, vamos dizer, desses fragmentos. Então, isso tudo começa a fazer o extravasamento, né, desses elementos, vasodilatação e o edema, né, quer dizer, o extravasamento de líquido local do extravascular. Então, isso permite, às vezes, que o indivíduo, né, de alguma maneira, se defenda rapidamente contra esses patógenos. E muita gente nem percebe. Tá? Então, isso também foi comentado ontem, né? Esses PAMPs, que são chamados, são padrões moleculares associados a patógenos, né? Eles, como exemplo, são as proteínas, né? Por exemplo, aqui na bactéria, por exemplo, no pneumococo, bactérias em geral capsuladas, eles apresentam LPS, que é justamente lipídios e proteínas aqui nessa região, e isso é altamente imunogênico, ou seja, o nosso sistema imunológico adora LPS. Então, quando você quer estimular uma cultura para ver se o indivíduo responde ou não, você coloca LPS, porque geralmente o indivíduo responde e prolifera, ou seja, o sistema imunológico ele é ativo. Então, muitas vacinas, por exemplo, de pneumococo, é feito só com fragmento do LPS. Tá? Só que o problema é que você precisa do LPS de cada vez patógeno. Lembra que eu comentei ontem que o pneumococo tem 23 tipos de pneumococos. Então a gente tem que pegar o LPS, pegar a região antigênica mais importante de cada fragmento desse e fazer assim, então colocar do lado. Então o LPS do tipo 1 não vai defender o indivíduo, fazer anticorpos contra o tipo 12, por exemplo. Né? Então isso também, o próprio DNA bacteriano, CTG e os imosan também são fatores, são elementos, né, são elementos que podem ativar, vamos dizer, o nosso sistema imune mais conservado, por exemplo. Então, basicamente isso, esses elementos chegam, né, são ativados naqueles receptores toll-like que você explicou ontem, e aí a partir daí eles ativam aquela célula macrofágica, né? E essa produção de citocinas. Tá? Bem, por que é importante ter citocina, pessoal? Vocês já imaginaram isso? Então tem a resposta imune ali, tem um fragmento, aconteceu, e aí, por quê? Vocês já imaginaram isso? Isso é de um hormônio celular de crescimento, que a célula vai se dividir. Por quê? Tem uma ideia? Porque assim a gente fala que uma andorinha não faz verão, mesma coisa do sistema imunológico, entendeu? Então, o que começou com uma célula que foi ativada, ela tem que gerar milhões de células naquele momento. Tá? Então, exatamente essas citocinas, elas fazem essa, vamos chamar assim, multiplicação. Então, em resumo, por exemplo, a IL-2 é o hormônio de crescimento celular. Então, você quer dividir uma célula B, você coloca IL-2. Então, inclusive, tratamento de cânceres são usados IL-2. A gente tentou uma época tratar o HIV com IL-2, é muito caro, dá muito efeito colateral. Por quê? Toda vez que você produz citocinas, depois eu vou mostrar para vocês, algumas dão febre na pessoa. Então, a febre nossa é de origem desses granulamentos aqui, da ação dessas citocinas. Então, a nossa resposta imune, então toda vez que você tiver febre, é provável que esteja em ação um mecanismo de defesa nosso. Entendeu? Não é que a febre vai matar o indivíduo, matar o patógeno, mas alguns patógenos, por exemplo, numa temperatura mais alta, eles não conseguem se multiplicar ou diminuir a multiplicação. Algumas bactérias também. Então, a temperatura mais alta é decorrente da ação disso sobre uma... Pode passar lá? Justamente eu vou falar um pouquinho mais dessas citocinas. Então, ó, estamos aqui, pessoal, presta atenção. Então, o patógeno entra, aí encontra um macrófago que está presente ali, que não está circulante, e aí é ativado, né, disso, e tem uma cascata de eventos, degranulação, aí chegada de outros elementos, vasodilatação e produção dessas quimiocinas pelo macrófago, NF-alfa e L1.
essas citocinas são chamadas pró-inflamatórias. Então, o nome inflamatório ele começa justamente nesse momento. Por que precisa disso? Vocês já pensaram também? Por que precisa de vasodilatação? Porque o vaso dilata e sai líquido. Para quê? Isso não é interessante? Isso tudo foi na evolução nossa. Né? Então, a presença, então, lembra que eu comentei que começou com uma célula e um fragmento depois vira milhões? Justamente por isso, porque a partir desse momento que os vasos se abrem e tem esse vazamento de plasma, você no plasma tem anticorpo, tem complemento, tem outros elementos que também vão ajudar aquela célula a se defender. Então, o que começou com uma célula já virou uma confusão. Já teve outras citocinas que vão fazer outros. Então, lembra da cascata que começou? Comentei ontem. Então, tem essa conversão aqui, mas já vai ter outros elementos que vão amplificar. Posso só tirar uma dúvida? O processo de produção, por exemplo, a produção de citocinas fosse dada durante o processo de oxidação? Não, outros elementos também podem acontecer, entendeu? Mas o que mais chama a atenção disso é desse momento, entendeu? Que a ativação celular, ela vai continuar um pouco mais à frente. Mas ela é fundamental nesse momento. Tanto é, por exemplo, tem indivíduos que nascem com defeito na IL-2. E eles têm infecções crônicas, podem até morrer antes de chegar em baiadura, justamente porque vai aqui, acontece tudo isso, mas como vai amplificar a resposta? Não tem isso. Então o indivíduo tem uma deficiência específica. Inclusive, cada molécula dessa que é produzida por um gene, né? Quebrada por um gene. E as pessoas às vezes nascem sem esse gene. Com defeitos específicos. Lembra aquele menino da bolha? Então ele tinha defeitos em várias regiões e exatamente, ele não permitia ter outra síndrome também, que é muito comum, mas acontece, que é a síndrome do CD4 baixo. Então o CD4, é a célula mestra do nosso sistema imunológico. Então, sem ela nada acontece. Então aqui a gente está falando de uma resposta já meio geral, meio assim, vamos dizer, uma resposta pode falar do ponto de vista mais didático, é inespecífico, entendeu? Qualquer fragmento que chega aqui diferente, isso vai ser acionado. Entendeu? Porque o organismo fala, pô, isso aqui não é self, não é meu. Então vamos lá resolver a parada. Muitas vezes acontece, diariamente a gente nem percebe, não tem febre, isso se alimenta, isso é destruído e nada acontece. Próximo. Então, ó, aí fica um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Então, na verdade, assim, você tem aquela cascata, né, de produção dessas citocinas. Então, por exemplo, a IL-1, eu falei para vocês, né, ela aumenta a permeabilidade. Então, o vaso sanguíneo fica mais, as células entre elas, que fazem o vaso, como se fossem paliçadas, lembra? Elas se esgarçam e o líquido, o soro, né, vamos chamar o plasma, extravasa para o interstício, para outro local. E aí, com isso, vai, lembra, anticorpos, vai complementa outros elementos que podem ajudar na resposta imune. Então, isso é uma ação sinérgica, por exemplo, contra outros elementos mais refinados de resposta imune, que eu não vou falar agora, que é L18 e NF-κ-beta. A IL-1 também, e a TNF, justamente o que eu falei para vocês, né? Eles aumentam a temperatura. Por quê? Eles ativam no hipotálamo no centro de temperatura. Então, quando cai, justamente, é uma lesão aqui, mas isso aqui, de repente, a pessoa tem uma febre. Então, é um sintoma geral, né? Justamente por causa dessa ação no hipotálamo, no centro da febre, em algumas regiões, que justamente que são alvos, vamos dizer, receptores para esses elementos. O DNA-alfa, além disso, né, como eu falei para vocês, é o que causa aquela fadiga. Lembra quando a gente não quer fazer nada, está com meio febril, não quer levantar? É justamente ele que causa esse TNF, por isso que o indivíduo meio que é uma proteção às vezes dos evolutivos da fala. Por quê? Porque se você estiver com febre, estiver caminhando, estiver fazendo esforço físico, provavelmente isso também pode diminuir a sua resposta imunológica. E aí agravar mais a infecção. Então, na verdade, essa fadiga tem a ver justamente para dizer, olha, na verdade você está sendo bombardeado com algum patógeno, melhor você ficar quietinho, poupar energia, né? E justamente também. E por que perde o apetite? Isso eu não sei. Será? Muitas dessas citocinas também, elas acabam justamente atuando no centro da fome. Não sei qual é o papel evolutivo disso, mas é que acontece na prática de fato, né? Ninguém quer comer quando está com febre, né? Não está, o mal-estar muito raro.
Bem, elementos também que são produzidos nesse momento da resposta, e justamente quando tem estimulação de fósforo B, que é IL-6, tá? que é induzida por junto com IL-1 e TNF, alfa também, eles são produzidos numa fase aguda. A IL-8 e a IL-12, elas atuam principalmente na ligação celular e ativação de células NK, que a gente vai falar um pouquinho depois dessas células NK. Tá? Bem, o que são muito interessante aqui são os interferons. Aqui não confundir com o DNA, tá? Porque é fator de necrose tumoral. Aqui, fator de infectividade, geralmente, o TNF-alfa, interferon, esses interferons, eles têm uma ação potente antiviral. Então, naturalmente, nós temos já uma proteção contra vírus, né? E eles ativam também outras células que vão atuar justamente para ajudar, vamos dizer, potencialização contra vírus. Então, os TNF, os interferons. Por que eu estou falando isso que é muito importante? Porque, por exemplo, no tratamento da hepatite C, a gente usa interferons. Tá? Porque a gente, no hepatite C, 80% das pessoas que têm hepatite C cronificam. Entendeu? Então, quer dizer, o nosso sistema imunológico, de algum modo, não conseguiu liberar a infecção, ela ficou crônica. Mas mesmo assim você tem infecção do interferon. Então, produziu, não interferon alfa, que dá muito gama, alfa, mas esses interferons aqui, eles têm ação antiviral. Então, o tratamento hoje da hepatite C é interferon alfa, né? Só que ele é feito reglado, ele é feito em biologia molecular, combinação, então ele é feito, não é pegar do laboratório do paciente, isolar, não, isso é feito de uma maneira industrializada, né? Em grandes quantidades, agora é feito uma vez por semana, chama-se a terceira semana, o paciente se sente muito bom. Então, a partir desse conhecimento da imunologia, eles dão também um antiviral, né? Justamente para melhorar essa questão. E a expressão de MHC de classe 1, né? Isso se explicou mais ou menos, né? A apresentação. Então, todas as células nossas, né? Com exceção das células somáticas, né? Todas as células somáticas, com exceção das não, expressam essa MHC de classe 1. Então, essa expressão de MHC de classe 1 ela é fundamental nessa resposta antiviral. Então, por exemplo, se você tiver uma célula e o vírus reconhece, né, o CD4 reconhece, ele vai via, né, para tentar justamente reconhecer esse MHC. Ok, muito bom. Então, lembram disso, né? Teve a primeira entrada do tecido inflamado, aí teve extravasamento, né, o leucócito chamado. Sabe como eu chamo isso aqui? Como se fosse um recrutamento daquela época da diligência, não tinha corneta? Mais ou menos assim, entendeu? Então, o sistema imunológico nosso, ele avisa, diz, olha, algo está acontecendo, eu sozinho não vou conseguir defender. Então, ele dá o apito, né, as citocinas são chamadas e começa a dizer, olha, a guerra não está dentro do vaso sanguíneo, está fora, está no tecido, né, nessa região aqui do interstício que a gente chama. E aí, a partir daí, o que acontece? Essas citocinas que estão na parede do vaso, né, são expressas. E o que acontece com o leucócito, que é a nossa célula de defesa, né, principalmente nas fases agudas? O que acontece? A pessoa está lá, né? Ela chega lá, como é que ela funciona? Como é que ela chega? Ela vai localizar? Então, essas moléculas de adesão, que são chamadas, elas meio que grudam nesse linfócito. Vai fazendo o quê? Um rolamento. Né? Então, a célula vai migrando, né, para algum local que aí lembra da abertura que tem maior, e chama, como é que chama isso aqui? Isso a gente aprende no vestibular, pessoal. Que é a passagem do neutrófilo para o interstício. De AB10, né? Então, mais ou menos isso. Agora, outra mais bonito, né? Transmigração, rolamento, né? Ficou legal agora? Vocês entenderam, né? Que justamente tudo isso aí que acontecia no segundo grau agora é uma coisa muito mais complexa, né? E aí, quando vocês fizeram o curso de pós-programação, normalmente vai ter uma tese de alguém que vai dizer, olha, estudou cada um desses elementos, aí fez o sequenciamento, disse, olha, tal indivíduo que não tenha essa molécula aqui, vai ter tal doença. Não é legal isso? É complicado, mas é interessante. Então, esses elementos aqui são moléculas de quê? Que vão grudar adesão. Então, elas que ajudam justamente essa migração do neutrófilo, né, para de ABDES, né? No caso aqui, vamos falar rolamento, transmigração do intravascular para o extravascular ou do intestino. Isso é fundamental nessa resposta.
bom? Bem, estou falando isso aqui já há algum tempo, né? Mas isso aconteceu rápido. Né? São milésimos de segundo que acontece toda essa migração e transmigração. Tá bom? Próximo. Estão dando para entender? Eu estou rápido também. Muito bom. Bem, e essa migração, né? A tese, né? Aqui também apareceu, né? Ainda está atualizado. Ela depende não só das citocinas, daqueles hormônios que eu comentei para vocês, né? IL-1, mas também das quimiocinas, que são também elementos, né, proteínas pró-inflamatórias chamadas, mas com uma capacidade de resposta melhor, né? Errantes também. Então, cada um desses elementos, que são chamados de quimiocinas, IL-8, NAB2, MP1 beta, MCP errantes, elas têm uma função específica justamente de chamar e ajudar quimiotáticos, ou seja, eles são elementos químicos que ajudam nessa migração dessas células para o local de infecção. Então, se vocês estudassem uns 5 anos atrás, provavelmente não falaria para vocês de quimiocina, mas hoje é muito importante. Então, tem vários estudos tentando justamente avaliar, por exemplo, o que eu estudo, por exemplo, HIV. A gente sabe que para HIV, se o indivíduo não tiver uma boa resposta com essa produção dessas beta-quimiocinas, antes do que ele pode ter uma infecção pior. HIV. E aqueles que tratam com CAR, com terapia antirretroviral, e não aumentam a produção dessas beta-quimiocinas, eles também levam pior. Então, são elementos novos que a gente estuda e que, de fato, hoje, daqui a um tempo, talvez tenha uma terapia baseada nesses elementos. Como é que eles agem contra o HIV? Bem, o HIV, ele vem a nossa célula CD4, né? O HIV vem a célula CD4 e vem destruir essa célula. Célula fundamental. E é justamente onde o HIV destrói. Essa beta-quimioquina não, ela bloqueia, ela não deixa o HIV chegar. Né? Como se fosse um medicamento ou natural contra o HIV. Só que o vírus ele se adaptou melhor, então isso é vencido, vamos dizer. Mas tem já um tratamento que é caro, chamado Maraviroc, que ele vai e ocupa justamente aonde essa molécula, o vírus vai entrar. Então, quando o vírus chega lá, já está ocupado, cheguei primeiro. Se você pagar isso, sei lá, acho que o custo desse medicamento está uns 10 mil reais por mês, o governo vai pagar, entendeu? No futuro, para aquele vírus que não tem resposta. Você não fica reclamando não, porque o uso da câncer custa 80 mil reais por mês. Próximo. Bem, aí lembrando de uma coisa, né? Eu falei, tem só um macrófago aqui, aí chegou o neutrófilo, mas e aí? Será que é suficiente? Não. Normalmente, algumas infecções, principalmente virais ou cânceres, algumas células que escapam, eles são equipadas, vamos dizer, com células que chamam natural killer. Então, elas naturalmente matam. Né? Então, tudo que for um pouco diferente, essa célula chega e acaba com. Então, é meio que o soldado vigilante, sabe, aquele soldado universal, justamente ele vai acabar com a festa, entendeu? Então, a NK são muito importantes, né? Resposta viral e para o câncer, com as células neoplásicas. Próximo. Então, aqui a gente está olhando mais de perto como tem essa interação, né? Então, tem o CD14, que é um marcador específico de macrófago, mas também tem outros receptores, né? Que são ativos, né? Recuperam, vamos dizer, o patógeno e processam esse patógeno e justamente tentam fazer a destruição deles, né? E tem também, quando isso não acontece, né? Eles também apresentam esses fragmentos desses agentes no IMHC de classe, né? Realmente classe 2. Ótimo. Então, ó, aqui é um pouco mais claro, né? Então você tem a célula, tem toda essa migração, né, desse tipo de pseudópodos, né? E aí a partir daí você tem um vírus ou uma bactéria que são acoplados, né, ou são fagocitados nesse momento. Okay? Bem, além disso, né, além desse mecanismo que a gente comenta, que é mais ou menos, pode chamar assim,
Nós temos também outros elementos químicos que são produzidos pelo nosso organismo que ajudam a gente a se definir. Tá? Então, aqui, ó, H2O2, né? O2 transforma, então você tem a possibilidade de ter elementos que vão lisar assim, a bactéria, né? Então são microbicidas, né? Como se fosse água oxigenada, então, H2O2, né? Justamente equivale mais ou menos 100 vezes mais. Então são elementos que são produzidos em pequena quantidade, mas que têm capacidade justamente de eliminar basicamente as bactérias. Então, o nosso organismo também produz esse tipo de químicos, né? Elementos químicos que têm a ação oxidante, né? Que justamente destrói o agente. Então, o ácido nítrico é um desses elementos também, né? Que justamente atuam, né? Sobre as bactérias, sobre os vírus principalmente, e isso acaba sendo um outro fator de defesa, né? Então, essas enzimas, né, são presentes nos lisossomos, né? Então tem indolases, proteases, mieloperoxidases, proteínas de defesa, lactoferrina, pressão pelêtica. Então todos esses elementos também têm a capacidade justamente de meio que ajudar nessa limpeza ou nessa defesa nossa contra esses organismos, esses micro-organismos. Então, esses elementos, eles acabam justamente permitindo, né, o melhor contato dos patógenos, né, com as células que defendem em a maior quantidade. Pode passar. Então, os neutrófilos. Né? Então, vimos os mastócitos, vimos a célula, os macrófagos e os neutrófilos. Como é que eles justamente chegam nessa barreira, né? Através da gravidez. Nível, o local de infecção, né? E eles são o primeiro a chegar. Os neutrófilos, geralmente quando você tem uma resposta bacteriana, aguda, o primeiro elemento que chega no sítio de infecção são os neutrófilos. São soldados prontos para a guerra. Então eles não têm praticamente receptores específicos, né? Como em outras respostas necessárias. Né? O mecanismo deles são similares aos macrófagos. Eles fagocitam as áreas similares. E eles têm produção, né, daqueles elementos oxidantes que são rapidamente recrutados e que têm um poder bactericida importante. E, naturalmente, após a sua ação, eles morrem e chegam a fagocitose. Qual é o resultado disso tudo aqui, pessoal, quando morre muito neutrófilos? Você está com uma espinha, por exemplo. O que acontece na espinha? Exatamente, aquela coisa amarela ali, esquisita, né? Justamente é quando você tem restos celulares, debris celular, tudo aquilo ali, né? Ele tem também a parede celular, ela é rica em lipopolissacarídeos, então tudo aquilo ali vira aquela confusão lá, né? Na espinha, por exemplo. Então, uma bactéria lá, né? E ela foi uma bactéria. Então você tem aquela inflamação, depois de algum tempo, você diz, pô, já eu pus, eu posso escrever porque já acabou com a inflamação. Primeiro fica como? Que cor fica? Vermelho, exatamente. Por que vermelho? Agora você tem condição de saber. Tem que deixar a pele vermelha quando está inflamada. Boa pergunta para a prova, hein? Tem que pensar. O que a gente já viu até agora? Exatamente, vasodilatação. Na vasodilatação tem que extravasa, pessoal. Plasma, basicamente. Aí fica o quê? Edema, né? Água. Plasma e água. Então fica, né? Aquela coisa feia lá, né? As meninas passam maquiagem, né? Blushzinho, né? Mas não tem jeito, né? Todo mundo fala, olha, espinha ali, não sei o quê. Mas, então, aí vai amadurecendo. Ou seja, esse processo, depois de às vezes 24 horas, até menos, né? Passa de vermelho e fica aí. Depois o cara vem lá, o cara vem que ele escreveu, né? Geralmente é assim, né? Então, justamente porque as células morreram e se transformaram nesses debris celulares que deram aquele impulso. Então, essa resposta aguda, né? Então, em poucos dias, ou mesmo até horas, às vezes você passa da fase inflamatória uma fase de degeneração, que a gente chama, justamente já então acabou ali, acabou a bactéria, foi morta, acabou as células que foram extravasadas, por isso que eles morrem. Mas o objetivo deles também,
não vai ter problema nenhum. Quando vocês pegam o hemograma, né, a primeira coisa que o médico pede, né, quando está suspeito de qualquer coisa, na verdade, né, se for sua cabeça, de ver porque tem um hemograma. Né. Quando você não pede hemograma, o paciente reclama, porque tem muita informação lá, entendeu? Muita informação. Eu consigo ver no hemograma, por exemplo, que é possível. Você chega com febre, mas não sabe por quê. Eu estou perdido com febre. Aí não tem nada, só febre. Aí presta hemograma. Né? Geralmente é assim, né? Ou vai botar ele embora, estiver muito cansado, viu? Aí você pega o hemograma, depois o cara volta ou espera lá, você acha que está mais grave, né? Ah, espera aí, eu te digo. Depois de 2 horas está pronto o hemograma. E no hemograma tem um neutrófilo. Se tiver aumentado, o que pode ser? Qual é a infecção que pode ser? É uma inflamação, né? Mas pode ser o quê? Viral, pode ser uma infecção bacteriana. Então, as infecções bacterianas dão um leve aumento de neutrófilo. Tem 2 coisas que aumentam muito o neutrófilo. Os quadros bacterianos agudos, porque esses neutrófilos são recrutados rapidamente, né? Através de amidese, precisa, né, se recircular e leucemia. Então tem que ter muito cuidado. Quando você tem aumento de células ou leucócitos, né, em geral neutrófilos, você tem que estar alerta, porque podem ser coisas graves, né? Pode ser uma infecção, às vezes uma amidalite mesmo, uma bactéria obstétrica. Você vai fazer um hemograma para 12 mil leucócitos, 13 mil, normal, até 8, 10 no máximo, e geralmente as custas de quê? Neutrófilo, quer dizer, uma infecção aguda. Agora, se eu tiver uma infecção mais crônica, aí já dificilmente o neutrófilo está operado, numericamente, está normal. E aí, se eu tiver uma mononucleose, que é uma infecção viral, eu tenho outros elementos aumentados, que são linfócitos. Então, tudo isso, todo esse conhecimento permite a gente meio que cuidar um pouco melhor das pessoas. Entendeu? Então, não, se você está com uma infecção aguda, não, é uma amidalite, vou te dar um antibiótico. Agora, se você tiver com uma virose, o que ele vai te fazer? Repouso, né? Volta para casa, 3 dias de folga, ou beleza, né? Não precisa ir para a faculdade, não. Pode passar. Então, esses são os nossos elementos, tá? Pode passar. Aqui, deixa eu só falar um pouquinho mais aqui, eu vou dizer, cara, desculpa. Então, aqui eu falei dos neutrófilos, contra bactérias e tal. Mas se eu tiver células infectadas, ou seja, o patógeno está dentro das células, eu não consigo ver, né? Não consigo me localizar com o neutrófilo. O neutrófilo só não utiliza para isso. Ele só consegue localizar coisas simples, né? Por isso que o neutrófilo é meio... Eu não gosto de dar neutrófilo. Justamente por isso. É uma célula meio... não tem assim muitos detalhes interessantes, né? Ele produz aqueles elementos químicos que nos estragam com tudo, né? Não tem graça. Já essas células mais refinadas, são os leucócitos, que são linfócitos, e os células NK, não, elas são um pouco mais inteligentes, interessantes. Então, por exemplo, se você tiver uma célula infectada com vírus, por exemplo, ou uma bactéria, lá dentro, eu consigo ver. Essa célula vai acabar para a festa, eu falei para você, viu? Então, o NK, ele essencialmente vai para patógenos intracelulares, ou seja, fragmentos de alguma coisa, ou vírus ou bactéria que estão lá dentro, que também são complicados. E o NK também tem coisas assim, muito interessantes, porque assim, não tem um reconhecimento específico, né? Já o linfócito B, ele precisa de óleo, aquilo lá, tem o HIV, aquilo lá, hepatite B, o subtipo não sei o que, sabe? É meio fresco, mas é uma célula meio assim, né? Não vai pegar qualquer coisa, não, vai selecionar. Já o NK não, é como se fosse uma célula meio tal para toda a obra, entendeu? Então vai lá, apareceu diferente na célula, ela vai tentar e ficar para frente, né? Então, o NK é importante em que situação? Podemos dizer. Tem imaginação aí para em 2 momentos muito sérios. Ele responder? Sim, mas olhando para a figura já dá uma dica, né? Uma coisa que está lá dentro, né? Exatamente, patógenos intracelulares, né? E também células tumorais. Então, se uma célula, por isso que a gente não tem câncer, pessoal. Se você tiver alguma célula diferente, essa encaixará. Tem que ter câncer, é uma falha muito grande do sistema. Porque todo dia a gente tem falhas. Todo dia tem células diferentes uma da outra.
porque se multiplica tudo. Mas as células NK são super vigilantes nesse sentido. Então elas varrem mesmo ali o nosso organismo e procuram justamente células diferentes. Então se tiver algum patógeno, você viu que eu teria uma equipe ótima, né? Todas as pessoas ali ligadas. Então aqui para finalizar essa parte, né? Então essa célula alvo, né, tá aqui. Então sempre essas células NK vão precisar de célula para atacar, entendeu? Lá no vão fragmentos separados, soltos, né, fluidos, etc. Então elas precisam de células tumorais, como eu falei para vocês, né? E também elas ajudam, pessoal, no segundo desenvolvimento. Elas produzem interferon gama que vão ativar os macrófagos. Os macrófagos são muito importantes na apresentação do antígeno. Tirar uma dúvida, lá. Com relação às células tumorais, o que ocorre quando os NK não conseguem combater? Exatamente. Aí que tá. Aí, na verdade, assim, você tem uma célula que é diferente da outra. Vamos supor, assim, vamos imaginar, tem alguns pacientes agora com câncer de grupo. Então você tem uma célula epitelial que ela é diferente. Aí vai indicar a máquina. Mas por algum motivo, não matou. Por quê? Porque, na verdade, às vezes a proliferação clonal daquela célula diferente é muito mais rápida do que os próprios recrutamentos. Ela já vem com Um certo vigor, como assim dizer, ele escapa a essa vigilância que é mais comum. No geral, por isso que a gente, assim, principalmente, tal, mas não é uma coisa todo mundo tem, né? Então, justamente porque o nosso semiológico, de algum modo, durante todos esses milhões de anos, se adaptou muito bem a essas situações, entendeu? Obviamente, por exemplo, se você tiver algum tipo de genético, vamos falar do câncer de mama, por exemplo, se tiver algum tipo, sua mãe teve, sua avó teve, então a sua chance de ter é alta, porque justamente você carrega um gene que não permite uma boa resposta. Entendeu? Então, as NK desse momento, elas não são tão eficientes, por quê? Por algum motivo elas não são perfeitas, vamos chamar assim. Não só isso, né? Mas outros elementos de defesa, elas têm. Então, no geral, eu acho que no futuro, muitos dos cânceres, né, eles têm relação justamente com algum defeito genético da pessoa. Então, a resposta não é perfeita. Com a idade da pessoa, esse sistema de vigilância ele vai enfraquecendo? Exatamente. Então, o que a gente chama de imunossenescência. Né? Então, imunologia é a essência de envelhecimento. Né? Então, esse sistema, muitos cânceres estão ligados com a idade, justamente por isso, entendeu? Porque isso tem a ver com o tamanho do telômero, divisão celular, a gente vai, durante a progressão da nossa vida, né, esse telômero vão diminuindo, então todas as células também vão perdendo o seu controle eficaz disso, de replicação. Então, por exemplo, se você, vamos imaginar, que toda vez que replica 1 milhão de células, tem uma falha, aí vem o NK, mas o envelhecimento, esse deve ser uma, pode ser 100. Então, em 99, se sobrar uma célula, aí já é. A célula vai se multiplicar, pode ser um mês, pode ser daqui a 2, 3 anos, entendeu? Se a pessoa, por exemplo, fumar, beber, ser sedentário, todos aqueles elementos de risco que vocês já estudam, né? A gente se soma a isso, se soma a questão genética da pessoa e a questão dos hábitos de vida. Né? Então, no nosso ambulatório do HC, tem pacientes com HIV. O que a gente tem visto, pessoal? Idade acima de 50 anos. Muitos que a gente estuda sempre aumenta o risco, por algum motivo, de adoecimento quando a pessoa passa através da barreira de 50 anos. Outra coisa importante, fumo. Entendeu? Muito importante. Álcool, parece que aparentemente álcool tem um efeito meio assim, localizado, ele não detona a pessoa como um todo, aparentemente, né? Mas o fumo, pelo que eu tenho, se eu fosse professor de estudo, eu investiria em combate ao fumo comigo, porque o envelhecimento não tem como, né? Então, você vai viver até 50 anos, não tem como. Mas se você diminuir, e outra coisa que eu queria observar também é a questão de risco cardíaco com atividade física. Então você, na verdade, já tem mais ou menos a nossa geração os elementos, né, para que se olha. Esses são fatores de alto risco. 80% dos cânceres estão ligados a fatores pessoais, de hábitos, né? Você soma isso que eu falei, né? E aí você soma fator genético, enfim, tem outros elementos que você não consegue controlar, mas a maioria, 80% você consegue. O Batman aqui mesmo. O NK, depois que ele destrói a célula, ele morre ou... Exatamente. Normalmente, o seu imunológico ele é autodestrutivo, entendeu? Todas essas células que se enfrentam com o patógeno,
eles destroem tudo, inclusive o patógeno e eles próprios. É normal isso, faz parte da homeostase. Entendeu? Depois isso vira debris celular e absorvido, não tem problema nenhum. Não tem nenhum isso. Inclusive isso é importante porque é uma renovação das células. Então vocês lembram, toda célula nossa tem um período de vida. O hemácio tem quanto tempo? 120 dias. Os linfócitos tem quanto? Silêncio, porque praticamente ninguém sabe direito. Um diz sempre 80 dias, outros falam 220, outros falam, não, toda a vida. O linfócito está vivendo toda a vida. Então é meio complicado isso, não tem uma definição, entendeu? Mas, por exemplo, tem estudos mostrando que eu tive sarampo quando eu tinha 5 anos de idade, vou ter sarampo depois? Não, né? Ou seja, tem células que aprenderam a se defender contra o sarampo. Quando tiver uns 80 anos, não tem essa célula lá. Se eu for encontrar alguém com sarampo, não existe sarampo para a gente. Né? Existe várias doenças virais, principalmente, você pega uma vez na vida só. Não pega mais. Por exemplo, varicelas ósseas. Você pega, tá, varicela, mas os ossos podem acontecer de novo, inflamação do nervo, outra apresentação. Uma transfusão do plasma jovem facilita nessa vasodilatação. Então, veja só, no passado, até hoje a gente usa, na verdade, a plasmaferese, a gente limpa as coisas do plasma, porque também no plasma tem elementos que podem ser tóxicos, entendeu? Se a pessoa tem doenças autoimunes que estão tem anticorpos no plasma, às vezes você faz uma férese, aí limpa, você reinjeta só as células de novo e tenta. Entendeu? Tem vários elementos que você usa de fato esses conhecimentos que eu fazendo aqui, como atividades médicas ou estratégias para você diminuir ou diminuir a possibilidade das pessoas tiverem problemas de saúde mais sérios, entendeu? Então, por isso que é importante a imunologia, né? Você acaba meio que aprendendo o mecanismo e por trás daqueles elementos, né? Existe alguma forma de potencializar a força da NK, ou se multiplicar ele? Então, veja só, atualmente as terapias, né, a maioria são tóxicas contra as células. Então, a melhor terapia é que localiza e inibe a replicação das células tumorais. Então, esses anti-neoplásicos mais recentes e os mais caros, que eu falei também, justamente, eles abordam e fazem essa abordagem. Entendeu? Eles dão esses elementos que vão atuar especificamente, porque antigamente, muito desses antineoplásicos, passados de 10 anos atrás, eles atacavam células tumorais e também células sanguíneas. Né? As pessoas tinham muito efeito colateral, era muito difícil. Hoje em dia, por exemplo, câncer de mama são que eu acho o maior progresso. Entendeu? Se a mulher pegar uma fase mais inicial, a chance de sobreviver junto com a cirurgia é 80% a 90%. Justamente porque esse coquetel novo que eles estão utilizando, né, não é muito barato, eles justamente são mais inteligentes, entre aspas, né? Eles vão e atuam, né, e inibem a replicação das células tumorais. Por quê? A célula tumoral ela é diferente das outras células que são normais. Né? Então a expressão desses elementos diferentes na superfície dessa célula tumoral permite que o PNK chegue lá. Entendeu? E aí causa a ligação e destrua, né? Ou ative, como a gente chama, a apoptose, que é a morte celular programada. Então, também isso. Então, esse conhecimento da imunologia permitiu que o cara falasse, pô, não precisa destruir todas as células, precisa destruir as que não são tumorais. Como chegar a isso que é tão difícil. Então, muito da indústria farmacêutica ela trabalhou junto com as universidades para ir atrás justamente para identificar com maior, como chama assim, sapiência, né? As células que estão alteradas para justamente essa medicação. Sim. Então, aqui é o citoesqueleto celular, você vê depois da ação citotóxica, né? Celular-alvo. Isso aí pode ser uma célula NK, uma célula tumoral, por exemplo, ou uma célula que estava, por exemplo, com algum patógeno intracelular, ou, por exemplo, também uma célula T, citotóxica, CD8, né? Depois eu vou estudar isso de novo, na hora de falar mais especificamente disso. E a ideia é que acaba com tudo, pessoal. Então, esse complexo de célula e célula-alvo, né? O movimento de expressão do vírus, por exemplo, a bactéria, acaba com tudo. Não tem essa coisa. Tudo que está próximo também sofre. Né? Então, é uma resposta bem robusta. Então, assim, ó. Então, a gente resume basicamente isso, né? Então, entrou o patógeno,
Aí teve a apresentação pelo macrófago residente, que está lá já próximo, chamou o neutrófilo. Né? Antes disso, o mastócito foi acionado para melhorar, lembra, de estamina, produção de extravasamento de plasma, complemento, né? O complemento é um outro sistema de defesa também, a gente vai falar um pouquinho agora. Então, esses pumps, né, que eu já comentei com vocês, que são vários, né, e eles interagem justamente com essas enzimas, né, defensinas, e eles causam justamente a ativação de toda aquela cascata que comentei com vocês. Né. A opsonização, pessoal, é o seguinte, é que facilita e o neutrófilo ele atua melhor quando está sob a ação dessa proteína C reativa. Então, tem a lise, né, osmótica, ou seja, a alteração de pH e osmolaridade, isso permite destruição daquele agente, daquele alvo, ativação do complemento, que eu vou falar um pouquinho mais, e efeito de provicida, que é chamada de defensinas alfa e beta. Então, o sistema complemento, né, são várias vias de ativação delas. Né. Tem a formação clássica, né, que é o mais comum, assim dizer, então, são esses elementos que vão estar atuando, né, bactérias, negativas e tal, e é ligante, né, e formação desse sistema de complexo, né, de macrófago, e a lisosmótica, ou seja, diferença de osmolaridade. Né. A via da MBL, né, que são geralmente terminais de manose, né, então, por exemplo, histoplasmose, alguns fungos, né, parede bem espessa, eles utilizam essa via de ligação e de defesa. A alternativa, que uma boa parte delas são bactérias, fungos, mas enfim, também são células tumorais. Próximo. Vou chamar lembra que eu comentei com vocês da ativação dessa cascata aqui, justamente com a lise osmótica, entendeu? A entrada de água. Então, forma-se canais aqui na parede celular, né? Então, a célula está infectada aqui com antígeno morre, né? Então, a ideia é que essa via também, só que o complemento, pessoal, a gente faz um estudo, é muito complicado e aparentemente é uma defesa que foi bem, como assim dizer, rudimentar quando se evolutivo. Assim. Então aqui esses elementos da via alternativa, né? E aí tem a quimiotaxia também, liberação de histamina, e aí você tem elementos que vão ajudar na fagocitose, tá? Oxigenação, e a quimiotaxia atrai os neutrófilos. O complemento quer dizer o quê? Complementar. Então não é o mais alto. As mais importantes são as células NK, as neutrófilos e os fosforescentes. Então aqui só um resumo de tudo das funções, né, de cada um desses elementos que vão fazer a ação do complemento. Né? Então aqui são os receptores que estão nas células, as células que apresentam esses receptores e a função de cada um delas. Entendeu? Então, regeneração neuronal, hepática, então tudo isso aqui são elementos que são complementares da resposta imune. Aqui já tem todos os atores do nosso ciclo, né, pessoal? Aqui na nossa peça de teatro. Então tem o macrófago, né, molécula de reconhecimento, proteínas do complemento agora, que ajuda também nessa lise, né? E os células NK. Então, aqui, eu acho que é a última etapa dessa parte. Então você tem as células-alvo, né? E elas sofrem, célula-alvo, todos esses elementos. Então pode ter ação do NK, pode ter ação produção dessas moléculas defensinas, que são um complemento, entendeu? Tudo isso sofre de bombardeio. Tá? É por isso que nós estamos aqui, pessoal. Não estaremos. Porque todo dia, toda hora, nós temos essa ação acontecendo, sem a gente perceber. Tá? E aí tem também, um aprendizado também algumas vezes dessa história. Vocês têm alguma dúvida?